lindo, tão hilário, o Lula arrotando que ele combinou com Evo Morales a invasão do nosso patrimônio. Ele combinou com Evo entregar o patrimônio da Petrobras. Foi tudo combinado, por isso que a diplomacia brasileira se calou, anões diplomáticos, porque o assalto estava combinado. Sabe por que falo isso, senhor presidente? Porque essa TV está ao vivo. É para o povo brasileiro não se esquecer daqueles que hoje dizem porque o assessor de Temer levou dinheiro na mala, mas se esquecem de que eles levavam na cueca. Presidente, há sobre a mesa um requerimento de minha autoria, mas não apenas de minha autoria. Ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Pela ordem, senador Ferraz. É que eu preciso me dirigir a Vossa Excelência. Só um minutinho. Senhor presidente, há sobre a mesa um requerimento de minha iniciativa, mas com a assinatura de quase 30 parlamentares, para que Vossa Excelência submeta ao plenário desta Casa um voto de censura contra a escalada de violência que nós estamos observando e acompanhando com muita preocupação na Venezuela. O chanceler Aloysio Nunes Ferreira tem sido muito ativo naquilo que lhe cabe na condição de ministro de Relações Exteriores. Mas a mais antiga instituição democrática do nosso país, o Senado da República, também precisa se manifestar com relação a essa escalada de violência, senhor presidente. Nós estamos assistindo uma ditadura se implantar em nossa região, no Mercosul, ainda que as medidas que os países que integram o Mercosul tenham sido muito precisas, eu acho que o Senado da República precisa se manifestar. O apelo que faço a Vossa Excelência é requerer a prioridade para submeter esse processo a debate e a votação. O Senado precisa se manifestar, senhor presidente, censurando o que nós estamos acompanhando com enorme preocupação na Venezuela, com essa escalada de violação aos direitos individuais, à liberdade de imprensa e de expressão e, sobretudo, o pleno e normal funcionamento das instituições daquele país. É o apelo e a solicitação que faço à sua excelência, senador presidente Eunício Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Simone Tebet. Obrigado, senhor presidente. Apenas para dar o meu testemunho enquanto relatora da recondução da doutora Daldice ao cargo no Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de uma desembargadora hoje do TRF, terceira região desde 2010, juíza federal, professora de direito, reconduzida pelos seus pares com uma votação expressiva e que tem feito um exemplar trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Apenas esse testemunho para dizer aos colegas senadores e colegas senadoras que podem votar com tranquilidade, que estarão reconduzindo uma mulher que vai honrar a magistratura no Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu raramente falo nesse microfone de política externa, senhor presidente, mas nesse momento eu penso que eu tenho obrigação de vir nesse microfone falar sobre o que está acontecendo na Venezuela. É inadmissível que em pleno século XXI, num país da América do Sul, nós tenhamos presos políticos ainda em pleno século XXI. Nós já mudamos de século. Então é absolutamente inaceitável o que está acontecendo nesse momento na Venezuela. Eu assinei aqui um voto de censura para o que está acontecendo na Venezuela. Sou um dos signatários dessa moção e espero que o Senado vote nesse plenário essa moção e que nós aprovemos aqui um voto de censura do Senado brasileiro ao que está acontecendo na Venezuela, ao governo venezuelano. Isso é um recado importante que o Senado brasileiro vai estar dando.
se somando à comunidade internacional que está dizendo não ao que está acontecendo lá. Não me interessa se é um governo dessa ideologia ou daquela. Não dá para aceitar ditaduras e governos de exceção em nenhuma parte do mundo, e não dá para aceitar o que está acontecendo na Venezuela, a violência e o estado de coisas que está acontecendo nesse momento, nesse país irmão do Brasil. Então, eu assinei esse voto de censura e a minha posição é para que o Senado vote isso e aprove essa moção contrária ao governo venezuelano. Pela ordem, senhor presidente. Senador Humberto Costa, depois senador Magno Malta. Senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo que o Senado Federal tem todo o direito de discutir política externa, situação de outros países, ainda que nós não sejamos exemplo de democracia para nenhum país nesse mundo. Um país onde um golpe parlamentar destituiu uma presidenta eleita que foi substituída por alguém que hoje, entre as acusações mais leves, lhe é imputada a participação em formação de quadrilha. Então, eu entendo que nós não somos exemplo para discutir esse tema da democracia. Mas mais do que isso, é preciso cumprir o regimento para fazer esse debate, é preciso que as pessoas tenham pleno conhecimento do que acontece lá. Talvez o mais interessante fosse esse Senado ir em loco acompanhar o que acontece hoje na Venezuela e não ficar acreditando naquilo que a imprensa internacional e a própria imprensa brasileira reproduz. Então, peço a Vossa Excelência que não coloque em votação esse assunto. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Magno Malta, depois senador. Senhor presidente, mais uma vez, semana próxima passada falei sobre esse assunto, mas é preciso que nós todos, brasileiros, que têm consciência, sensibilidade e, acima de tudo, respeitamos os direitos humanos, diferente daqueles que militam direitos humanos como se os humanos não tivessem direito, para repudiarmos o ditador Maduro, que impôs um estado de exceção à Venezuela. Aqueles que fazem discurso defendendo o Maduro, aplaudindo o ditador, mostrando a sua satisfação e admiração por um tirano. Na Venezuela, o povo não tem nem papel higiênico. Demonstra falta de amor e solidariedade, sensibilidade e direitos humanos àqueles que estão sendo mortos nas ruas. Há um banho de sangue em Caracas, há um banho de sangue na Venezuela, há uma geração morrendo de fome, morrendo de infecção, porque não tem remédio, a saber, quando falta papel higiênico. Os outros itens nós não precisamos nem descrever. Mas aqueles líderes, senadores, deputados, líderes políticos que assinaram uma moção de apoio a Maduro, aliás, eles não fizeram por mal, até porque Maduro é membro do Foro de São Paulo. Brasil, há tempo acordamos, porque na verdade eles queriam que nós nos tornássemos a Venezuela. Por quê? Porque a própria história depõe contra eles. Nunca lutaram por democracia. E hoje aqui falam de democracia. Eles lutavam por uma ditadura do proletariado. Eles queriam destruir a ditadura militar para assumir a ditadura, até porque a referência, o patriarca é Fidel. Ditadura. A ditadura do proletariado. E então, o que Maduro faz lá hoje, na Venezuela, se não implantando a sua ditadura, que é o mesmo procedimento do currículo desenhado, ou seja, do organograma do Fórum de São Paulo. Senhor presidente, aqueles que fazem moção de apoio a Maduro não têm respeito nem pelos governos do Brasil. Por exemplo, pelo governo de Roraima, que está recebendo índios venezuelanos, meninas se prostituindo, passando do lado de lá para cá para poder arrumar o que comer.
mães de família, pais de famílias, desempregados, os nossos estados pobres, sendo inchados por venezuelanos em fuga, e temos líderes políticos batendo palma e fazendo moção para esse desgraçado tirano que impõe com a sua ditadura o sofrimento desse povo. É que respeitar as fronteiras do Brasil, ser solidário. E aí, senhor presidente, chamo a atenção, senador Randolph, senador Caiado, do presidente da República. É preciso ter atenção com esses estados que estão recebendo esses irmãos venezuelanos e alguns bolivianos que estão vindo para cá. Aliás, eu ouvi um áudio essa semana tão lindo, tão hilário. O Lula arrotando que ele combinou com Evo Morales a invasão do nosso patrimônio. Ele combinou com Evo entregar o patrimônio da Petrobras. Foi tudo combinado, por isso que a diplomacia brasileira se calou, anões diplomáticos, porque o assalto estava combinado. Sabe por que falo isso, senhor presidente? Porque essa TV está ao vivo. É para o povo brasileiro não se esquecer daqueles que hoje dizem, porque o assessor de Temer levou dinheiro na mala, mas se esquecem de que eles levavam na cueca.